Olá pessoal, meu nome é Fernando Queiroz, eu sou o coordenador aqui do módulo de cirurgia geral do Mediaula. Esse ano o nosso curso está todo reformulado, venha ser nosso aluno. Pessoal, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é José Maria, eu sou o coordenador da parte de pediatria do Mediaula e estamos com uma dinâmica totalmente reformulada para que você, no final do ano, consiga o seu objetivo, que é aprovar nos principais concursos de residência do país. Oi pessoal, bem-vindos. Meu nome é Marina Neves e eu sou responsável pelo módulo de ginecologia e obstetrícia do curso Mediaula. E esse ano tá show e acho que vocês têm grande chance de aprovação. Obrigada, vem pro Mediaula. E quem que é o Mediaula? Quem que está falando aqui para vocês? Em primeiro lugar, meu nome é Dr. Sérgio Canabrava, sou graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência pela Santa Casa de Belo Horizonte em oftalmologia, hoje preceptor de oftalmologia e cirurgia de catarata da Santa Casa de BH e coordenador científico aqui do Mediaula. Para apresentar quem que é o Mediaula, para apresentar por que a gente aprova tantos alunos, por que a nossa didática. Assiste uma aula com os tópicos principais que são cobrados na prova. Depois você vai para uma apostila com a apostila no tamanho ideal, com mais de 7.000 questões comentadas. E mais toda a nossa retaguarda com flashcard, com simulados, com provas por especialidade, com aplicativo. Nós estamos aqui para mostrar que você tem uma outra opção para você se preparar para a prova de residência. Muito obrigado! Então, dando início à nossa aula em específico, fármacos antidepressivos e antipsicóticos, eu vou abordar com vocês a hipótese monominérgica da depressão, que é justamente a hipótese que está baseando e dando alicerce para a gente compreender como que a terapêutica atua, apesar de não ser a única teoria, e não explicar todo o contexto da depressão, relembrar quais são as principais vias noradrenérgicas, quais fármacos, então, qual tratamento farmacológico da depressão a gente tem hoje, mostrar qual que é o embasamento teórico de por que esses fármacos não funcionam num primeiro momento e demandam de uma adaptação sináptica para se tornarem efetivos clinicamente, comentar algumas características das classes de antidepressivos. Posteriormente, nós vamos entrar em fármacos antipsicóticos e falar a hipótese dopaminérgica e serotoninérgica da esquizofrenia, e falar um pouco desses fármacos antipsicóticos, que eles são divididos em primeira e segunda geração. Então, fármacos antidepressivos. A depressão, sempre é falado e cogitado que ela vai ser a doença que vai mais acometer o nosso dia a dia. Vão ser casos de afastamento do trabalho, perda financeira, produção. Lembrando que a depressão, bem como a esquizofrenia, podem levar a tentativas de suicídio, e algumas vezes elas são concluídas. Então, são condições que merecem total atenção, e principalmente de vocês que vão estar atuando, pretendem, de alguma forma, por participar da Liga de Saúde Mental, eu imagino que tem afinidade e tem interesse de aprender um pouco mais sobre saúde mental. Então, fármacos antidepressivos. Para explicar a depressão, há várias teorias que tentam correlacionar quais as modificações neuroniais que podem levar àquela depressão. Uma das primeiras hipóteses que surgiu é a chamada hipótese monominérgica da depressão. Então, cerca de 1960, foi observado que alguns fármacos, aqui, a iproniazida, a imipramina e a reserpina, causavam alterações no paciente que remetia à depressão. A iproniazida era utilizado como um fármaco para o tratamento de tuberculose. E observava que pacientes que estavam fazendo uso desse fármaco para a tuberculose melhoravam o humor, que às vezes podia estar deprimido também, quando o paciente recebia diagnóstico de tuberculose. A imipramina, apesar da gente conhecer esse fármaco, como antidepressivo, surgiu do estudo de fármacos antipsicóticos. Surgiu para o tratamento primeiro da esquizofrenia.
Então, foi tentada a utilização da imipramina para esquizofrenia, mas viu que não alterava, não era efetivo para a esquizofrenia. Entretanto, observava que os sintomas negativos, principalmente a parte emocional, melhorava nesses pacientes. Então, buscando compreender o mecanismo de ação desses fármacos, a iproniazida e a imipramina, viu que de alguma forma, daqui a pouco eu vou entrar em maior detalhes, de alguma forma esses dois fármacos aumentavam a neurotransmissão monaminérgica, principalmente da noradrenalina e um pouco da dopamina. Já a reserpina era utilizado como um fármaco para o tratamento de hipertensão. Então, a reserpina, ela inibe a captação vesicular de neurotransmissores. Então, numa sinapse, principalmente noradrenérgica, a reserpina impedia esse neurotransmissor de entrar na vesícula. Então, não tinha liberação de noradrenalina e, como consequência, reduzia a pressão arterial. Você não tinha essa eliminação de noradrenalina na periferia, e você não tinha, como consequência, aumento da frequência cardíaca, aumento da contração vascular. Entretanto, o que observava-se também é que esse paciente entrava num quadro deprimido que remetia muito à depressão. Então, observava-se uma prevalência muito grande de depressão em pacientes que usavam reserpina. Então, quando descobriu o mecanismo de ação da reserpina, que inibe a captação vesicular, você acaba reduzindo a neurotransmissão noradrenérgica. A iproniazida, que inibe a monaminoxidase. Lembrando que a monaminoxidase é uma enzima que metaboliza noradrenalina, dopamina, serotonina. Então, você mantém os estoques neuroniais altos, porque você não está metabolizando esses neurotransmissores. E a imipramina inibe a recaptação. Então, você tem ali um embasamento teórico no primeiro momento que deu origem a essa hipótese monaminérgica da depressão. Fisiologicamente, nós teríamos aqui, na figura, a representação aqui de uma sinapse, no primeiro aqui no quadro A. No fisiológico, nós temos a liberação de quantidades adequadas de neurotransmissores. Essa liberação, esse neurotransmissor, vai chegar em receptores pós-sinápticos e eu tenho toda a sinapse correndo da forma adequada, forma fisiológica, no momento que precisa, essa modulação do humor acontecendo. No quadro B aqui, na figura, no item B, seria uma representação de como fica segundo essa teoria, quando o indivíduo está depressivo, quando tem a depressão. Então, você teria redução dessa neurotransmissão, você não teria essa liberação de monoaminas de maneira adequada. Com o tratamento, você impediria, de alguma forma, a captação ou a metabolização desses neurotransmissores, aqui em C, e você restabeleceria essa neurotransmissão. Então, por muito tempo, cunhou-se essa analogia de depressão, redução da quantidade de neurotransmissores. Ela ajudou a explicar, mas não é a única hipótese criada. Ela começou dando importância para a noradrenalina, um pouco para a dopamina, depois veio a inclusão de serotonina, e hoje a gente sabe que os três são importantes. E ela é o pilar conceitual para a gente entender o tratamento que a gente faz hoje em dia, apesar de você não ter que toda a sintomatologia seja explicada somente por essa hipótese. Você tem outros como neuroinflamação, alteração da capacidade dos receptores, então não seria só da quantidade de neurotransmissor, mas a eficiência, o acoplamento desse neurotransmissor aos receptores pós-sinápticos e pré-sinápticos. Você tem também alterações nos fatores de crescimento e manutenção da viabilidade neuronial. Então, você tem várias outras teorias que hoje deixam muito mais complexo esse quadro. Então, aqui, as principais vias monaminérgicas, quando a gente fala, hipótese monaminérgica, nós estamos falando da serotonina, da noradrenalina, ou norepinefrina, e da dopamina. Então, nós observamos aqui várias vias que vão estar ali, a partir do mesencéfalo, emitindo projeções. Então, aqui nessa área, no mesencéfalo, principalmente, você tem os corpos neuroniais dos neurônios noradrenérgicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos, e eles emitem projeções para várias áreas. Então, quando você tem uma estimulação pelos antidepressivos, você vai ter todas essas áreas onde chegam essas projeções, você vai ter esse restabelecimento e aumenta a modulação e aumenta a liberação desse neurotransmissor.
Isso ajuda a explicar por que alguns sintomas você tem melhora, mas também ajuda a explicar por que você tem alguns efeitos adversos. Olhando aqui para a serotonina, nós observamos que essas projeções são levadas para várias áreas. Algumas áreas são moduladoras também da sintomatologia, quando a gente tem algum enjoo. Então, visto que a serotonina, quando a gente usa esses fármacos, aumenta a quantidade dela, não só no cérebro, mas também no trato gastrointestinal, é muito comum você ter queixas de náusea e vômito ou mal-estar gástrico quando você está utilizando fármacos antidepressivos, que são moduladores de serotonina, aumenta a transmissão serotoninérgica. E observem também que tem uma projeção descendente aqui para a medula espinhal, tanto de serotonina quanto de noradrenalina. Essa modulação descendente, ali na medula, você vai ter também a modulação da ereção, da ejaculação, e essa serotonina, na via descendente, pensando em ejaculação e ereção, você tem um papel inibitório. Então, é muito comum a queixa queixas relacionadas à disfunção sexual com o uso desses fármacos antidepressivos. Então, você tem praticamente uma ligação com o mecanismo de ação e como que esse fármaco está atuando e esses efeitos adversos. Mas também essa mesma modulação descendente de serotonina e noradrenalina podem estar explicando por que alguns fármacos também são interessantes no tratamento da dor, visto que essa modulação serotoninérgica e noradrenérgica no corno dorsal da medula pode ter um papel inibitório na percepção da dor, na transmissão ali do que está acontecendo na periferia e esse estímulo de dor da medula espinhal chegar até os centros superiores, talâmicos e somatosensoriais. Então, o que eu quero montar com esse panorama? Mostrar que esses fármacos, eles estão atuando na sinapse, mas em várias regiões do cérebro. E isso pode estar ajudando tanto nos efeitos adversos, contribuindo para você estar percebendo esses efeitos adversos, como também estar melhorando a sintomatologia e levando essa melhora do paciente. Dopamina, eu vou deixar um pouquinho aqui as transmissões, as vias dopaminérgicas, que a gente vai voltar e falar bastante dessas 4 vias principais quando a gente vai falando de esquizofrenia e os fármacos antipsicóticos. Então, hoje em dia, você tem todo um pensamento de que a hipótese monominérgica ajuda a explicar, é a base conceitual para explicar o mecanismo de ação dos fármacos, mas você não pode esquecer que o estresse está envolvido, então você tem aumento de liberação, ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, com a liberação de cortisol. Esse cortisol tem um papel deletério sobre os neurônios, então causa uma neurotoxicidade. Então, você tem toda uma ativação de amígdala, redução da atividade hipocampal, uma neurotoxicidade hipocampal. Então, o paciente pode ter conjuntamente alterações de ansiedade, pode ter comprometimento cognitivo, perda de memória, capacidade de raciocínio mais lenta, justamente por estar envolvido ali também áreas como amígdala e hipocampo, que são importantes para comportamento e para memória também. Então, você também tem hipótese glutamatérgica da depressão, onde você teria uma maior liberação de glutamato, a ativação de receptores NMDA, que é um subtipo de receptor para glutamato, e você teria maior apoptose neural, e ali também está relacionado a sintomas depressivos. E para um tratamento ser efetivo, você tem o aumento de neurotransmissores, como a noradrenalina, a serotonina. Isso leva a alterações em vias de transdução de sinais, que pode promover maior neurogênese. Isso aconteceria a longo prazo, à medida que essa ativação de neurotransmissores leva a uma ativação de receptores, cascata de sinalização, que aumenta a produção de fatores neurotróficos, fatores que vão garantir a vida e a manutenção da viabilidade celular, da comunicação celular, ali o mais importante, o mais falado, é o BDNF. Então, apesar do fármaco, o paciente tomar, ou você tomar, ele está aumentando a corrente sanguínea, já está modulando a sinapse, aumentando a neurotransmissão. Horas depois, levar a geração, o aumento de BDNF demandaria tempo. Então, você precisa de tomar por semanas, 4 semanas, 2 a 4 semanas pelo menos, para então você começar a ter um aumento nos níveis de BDNF e assim você começar a ter uma resposta clínica efetiva. É uma das explicações de por que principalmente o antidepressivo, você tomando, você tem esse delay de início de tratamento até a efetividade clínica e melhora dos sintomas.
Então, isso dependeria de um aumento da neurotransmissão e alterações sinápticas, como aumento de BDNF. Então, voltando aqui, falando da sinapse dopaminérgica, noradrenérgica e serotoninérgica, os fármacos antidepressivos vão, de alguma forma, aumentar na fenda sináptica esses neurotransmissores. Eles podem estar fazendo isso alterando algum transportador. Só uma pergunta, quando eu passo o cursor do mouse aqui, vocês estão vendo onde é que eu estou apontando? Então, aqui, eu tenho esse transportador no neurônio dopaminérgico, no neurônio noradrenérgico e no neurônio serotoninérgico. Então, quando a gente está pensando nos fármacos antidepressivos, de alguma forma eles vão estar aumentando essa neurotransmissão. Como? Inibindo, de alguma forma, algum desses transportadores, de acordo com o neurônio que eu estou aqui observando, ou ele pode estar fazendo isso inibindo essa enzima que é intracelular, que é a monoaminoxidase, abreviado como MAO. Então, a monoaminoxidase está aqui fazendo uma metabolização desse neurotransmissor que está fora da vesícula. Então, uma vez que a vesícula tem muito neurotransmissor, cai aqui na sinapse, a monoaminoxidase metaboliza esse neurotransmissor. A monoaminoxidase ela é dividida em dois subtipos, a MAO-A e MAO-B. MAO-B presente principalmente em neurônios dopaminérgicos e MAO-A principalmente em neurônios serotoninérgicos. Então, nós temos essa diferenciação de acordo com qual subtipo de neurotransmissão que está mais presente também essa enzima. Então, outra explicação de por que tem esse delay no tratamento seria de uma adaptação sináptica que tem que acontecer. Então, à medida que você começa um tratamento e ele inibe a captação ou aumenta de alguma forma a neurotransmissão, exatamente, a ayahuasca também há várias evidências que ela causa inibição da monoaminoxidase. Então, você tem diferentes fármacos e diferentes metabólitos de plantas que estão no chá de ayahuasca, que causa essa inibição de monoaminoxidase. Então, uma outra explicação de por que tem esse delay, você tem aqui, quando você começa a ter uma inibição ou aumento, inibição da captação, um aumento dessa neurotransmissão serotoninérgica, o neurônio começa a tentar economizar. Então, começa a ter muita neurotransmissão, muito neurotransmissor aqui na fenda sináptica, a serotonina começa atuando em receptores pré-sinápticos inibitórios, ou aqui ela consegue chegar via projeções, retroalimentação lá no corno dorsal, no núcleo da RAF. Você pode ter também um aumento de serotonina naquela região. Então, você começa a ter uma ativação de neurônios que são inibitórios, aliás, de receptores que estão no corpo celular, e esses receptores são inibitórios. Ficou claro? Então, você começa a ter muita serotonina, ela começa a ativar mecanismos de inibição. Você começa a ter ativação de receptor 5-HT1A no corpo do neurônio, ou outro tipo de receptor, que é o receptor 5H1B ou D, que está aqui na pré-sinapse, e essas duas regiões, você tem uma redução da neurotransmissão. Então, você pode até, inclusive, ter uma piora dos sintomas no primeiro momento daquele paciente. Então, você começa a ter o tratamento que aumentaria a neurotransmissão serotoninérgica, só que o neurônio não quer desperdiçar. Então, ele começa a ativar mecanismos de inibição da liberação, como receptor 5-HT1A no corpo desse neurônio, ou 5-HT1B ou D, ali na projeção nessa sinapse. Com a continuidade do tratamento, principalmente esse receptor que está ali no corpo celular, o receptor 5-HT1A, ele entra no processo de dessensibilização, ele deixa de responder. Então, ele que é um receptor inibitório, ele deixa de inibir esse neurônio. Então, você começa a ter agora, depois de semanas de tratamento, uma real efetividade no aumento da neurotransmissão. Então, no primeiro momento, aquele aumento inicial, ele vem acompanhado de uma inibição da liberação. Somente com a dessensibilização desse mecanismo inibitório, que você vai ter uma liberação maciça de serotonina. Aqui pensando numa transmissão serotoninérgica. Isso casa bem com a necessidade de tempo de tratamento para fazer efeito, bem como de por que o paciente pode ter uma piora da sintomatologia depressiva ou de ansiedade no início do tratamento. Então, você pode estar, pensando em clínica, nesse início,
se for uma pessoa que tem tendência à ansiedade, uma depressão que já está junto ali também com ansiedade, é muito benéfico até estar utilizando algum fármaco ansiolítico, como um benzodiazepínico. Então, tem algumas revisões recentes que mostram que você fazer essa associação no início de tratamento é interessante para o paciente. Você está usando um antidepressivo junto com um benzodiazepínico, e isso pode estar levando uma melhora, uma redução da ansiedade que pode estar sendo exacerbada num primeiro momento do tratamento. Então, entrando nos fármacos inibidores de monoaminoxidase, eles já foram mais utilizados, hoje em dia eles não são tão utilizados, eles são mais pensados para farmacoterapia de pacientes refratários, porque esses fármacos têm muita interação medicamentosa. Os fármacos que a gente tem dessa classe de inibidores da MAO, infelizmente, eles interagem com outros fármacos em termos de metabolismo, bem como eles causam vários efeitos adversos. Então, aqui uma representação na sinapse. Esse metabólito, esse neurotransmissor, deixa de ser metabolizado e ele pode escapar e vir aqui para a sinapse e atuar numa resposta pós-sináptica, numa membrana pós-sináptica. Então, nós temos 3 tipos de inibidores de monoaminoxidase. Os mais antigos são os não seletivos, então inibem tanto A quanto B, e não são reversíveis, então uma vez que inibia essa enzima, o paciente ficava com essa inibição cerca de 14 dias, uma semana a 14 dias, essa enzima inibida, tanto que a troca de fármacos tinha que ser feita somente depois desse período, então o paciente tinha que ficar uma janela sem nenhum tratamento para depois começar outro tratamento. Hoje nós temos os fármacos que são seletivos e reversíveis, então essa inibição ela não é permanente. Então você tem a moclobenida, que é um reversível e seletivo para MAO-A, e é utilizado para farmacoterapia da depressão, e a selegilina, que é utilizado principalmente para o tratamento de Parkinson, mas há também evidências de que pode ser interessante para alguns pacientes com depressão, que é reversível e seletivo para MAO-B. Então, esses fármacos têm vários efeitos adversos, causa efeitos adversos também, esse fármaco, às vezes, ele não era tão seletivo e acabava que inibia também receptores muscarínicos, levando a boca seca, turvação da visão, constipação intestinal, distúrbios geniturinários, não ter uma micção adequada, retenção de urina, não ter prisão de ventre. Então, e você tem muitas interações, e principalmente interação alimentar. Essa monoaminoxidase, ela não está só no cérebro. Uma outra região que é rica em monoaminoxidase é o trato gastrointestinal. Então, essa enzima, uma vez que ela não está metabolizando, se ela estiver inibida, está metabolizando aminas simpatomiméticas que podem vir tanto de fármacos, lembra que antigripais podem ter fármacos simpatomiméticos. Então, você tem uma exacerbação desses efeitos. Então, era muito comum o paciente ter crises hipertensivas. Bem como você tem no alimento uma substância chamada tiramina, que ela funciona como uma amina simpatomimética também. Então, você tem a redução da metabolização da tiramina e maior absorção. Essa tiramina ocupa o lugar da noradrenalina na vesícula e leva a maior liberação de noradrenalina. Então, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Uma vez que essa tiramina chega em maior quantidade no cérebro, ela é captada e causa um deslocamento desse neurotransmissor, levando a maior liberação de noradrenalina. Então, era muito comum ter a chamada reação ao queijo, quando a pessoa usava esses fármacos e ingeria substâncias embutidos, queijo, vinho, que era rico em tiramina. Então, hoje em dia, pelos efeitos adversos, pela interação medicamentosa que pode ter, não são usados com frequência, são resguardados principalmente para pacientes que têm uma necessidade de uma intervenção por não serem responsivos a outras classes. Então, os fármacos antidepressivos tricíclicos é uma classe muito utilizada, já foi mais utilizada. Hoje em dia, pensando em tratamento da depressão, a primeira linha são os fármacos inibidores de captação de serotonina, os seletivos, ou os fármacos que são inibidores duais de serotonina e de noradrenalina. Mas fica ali como uma terceira linha. Então, os fármacos antidepressivos, amitriptilina, nortriptilina, clomipramina. Por que eu destaquei esses fármacos aqui com amarelo e vermelho? Porque justamente são os fármacos que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde.
Então, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o que são distribuídos na Unidade Básica de Saúde, são esses 3 fármacos aqui. Se eu não me engano, imipramina também, e eu não marquei aqui por descuido. Deixa eu ver se tem aqui em outro slide. Não tem, mas se eu não me engano, imipramina também faz parte desse rol de medicamentos essenciais. Então, esses fármacos têm esse nome porque a estrutura química deles eram 3 anéis. Então, é tricíclico, 3 anéis. Mas eu gosto de fazer a analogia de como são 3. Pensa também que eles podem ter inibição dos 3 mecanismos de recaptação de neurotransmissores. Então, quem são? As 3 sistemas monoaminérgicos importantes: dopamina, noradrenalina e serotonina. Então, esses antidepressivos tricíclicos, eles não são seletivos e inibem, em maior ou menor grau, tanto a recaptação de noradrenalina, serotonina e dopamina. Eles também não são muito seletivos, então eles conseguem se ligar a outros pontos. Essa representação aqui de uma molécula, esse cartoon aqui, para fazer uma exemplificação, o que ele quer dizer aqui? Fármacos antidepressivos tricíclicos, eles têm uma porção que se liga ao transportador de serotonina, se liga ao transportador de noradrenalina e inibem esses transportadores. Mas também podem se ligar a receptores muscarínicos e funcionar como antagonistas muscarínicos, se ligar a receptores alfa-1 e funcionar como bloqueador alfa-1, e também podem se ligar a receptores H1. E também alguns têm maior capacidade de bloquear canais de sódio. Essa característica de bloquear canais de sódio pode ser interessante conferir um efeito analgésico. Então, esses fármacos hoje em dia, eles são mais utilizados até para o tratamento de dor do que propriamente para o tratamento de depressão. Então, algumas condições como fibromialgia, algumas condições que envolvem dor podem ser beneficamente tratados com antidepressivos tricíclicos. Como, por exemplo, até minha mãe que utilizava, se eu não me engano, a amitriptilina por compressão nervosa que ela tinha em alguma, não lembro qual região na cervical, mas ela tinha. Tratamento de enxaqueca, bem lembrado. Então, você tem esse efeito analgésico dos antidepressivos, que pode ser explicado por esse bloqueio de canais de sódio, como também, lembra daquelas projeções descendentes no corno dorsal da medula que eu tentei mostrar lá no início? Por estar aumentando também as vias descendentes inibitórias da dor, que são serotoninérgicas e noradrenérgicas. Então, você teria esse arcabouço para tentar explicar esse efeito analgésico, e hoje em dia os antidepressivos tricíclicos são até mais utilizados como tratamentos de dor do que propriamente para tratamento de depressão. Esse efeito não específico, muscarínico, vai conferir efeito adverso com visão turva, boca seca, xerostomia, retenção urinária, pode estar dando também taquicardia sinusal, constipação, agravamento de glaucoma. Esse bloqueio alfa-1 pode estar levando a hipotensão ortostática, tontura, uma sensação de mal-estar, de moleza, uma taquicardia reflexa também. Esse papel de bloqueador histamínico pode levar à sedação. A histamina no sistema nervoso central está relacionada à ativação, a despertar, como também parece que ela modula o apetite. Então, bloqueador histaminérgico, esse papel dos antidepressivos como bloqueador histaminérgico, pode estar levando à sedação, como também a maior apetite e ganho de peso. Então, é muito comum o paciente estar reclamando de ganho de peso. Mais uma vez, eu vivi isso na família, minha mãe teve exatamente isso. Taquicardia, queixa de ganho de peso e aumento de apetite também. Então, os fármacos inibidores de captação de serotonina, ou inibidores seletivos de captação de serotonina, hoje são os mais utilizados. Há revisões que colocam justamente que esses fármacos têm um efeito clínico mais interessante, mais eficaz que outras classes, com menos efeitos adversos, em relação aos tricíclicos e os inibidores de monoaminoxidase. Então, aqui uma representação do que essa molécula é capaz, nesse cartoon, eles teriam a capacidade de se ligar preferencialmente aos transportadores de serotonina e inibir sua atividade, ficando essa serotonina mais tempo na fenda, chegando ao receptor pós-sináptico. Então, esses fármacos hoje em dia são utilizados para depressão, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, dentre várias outras condições que podem estar sendo utilizadas também. Aqui eu quis pontuar as principais. São isentos de efeitos adversos? Não. Principalmente cefaleia,
sudorese, a pessoa está transpirando muito, ansiedade, agitação nesse início de tratamento, que eu já comentei bastante com vocês, efeitos gastrointestinais como náusea, êmesis, diarreia, por essa modulação serotoninérgica no trato gastrointestinal também, pode estar levando à condição de fraqueza, cansaço, disfunção sexual, onde a paroxetina é o principal inibidor de captação de serotonina, que tem essa queixa, tanto que hoje é o principal fármaco utilizado para tratamento de ejaculação precoce. Então, já que causa retardo na ejaculação, será que isso não tem alguma efetividade quando a gente está pensando que pode ser interessante retardar? Então, a paroxetina, que é o que causa a principal disfunção sexual, em termos de levar a um retardo ou uma não ejaculação, é justamente utilizado no tratamento de ejaculação precoce. Também pode causar sonolência, como a paroxetina fluvoxamina, ou insônia, como a fluoxetina e sertralina. Então, veja que em relação a essa sonolência, você tem os inibidores de captação de serotonina, que são mais sedativos, e os que são até mais relacionados a uma ativação. Então, é muito interessante você tentar entender o paciente, o que ele está tendo, dificuldade de sono, ou está tendo uma hipersonia. Se ele estiver tendo uma hipersonia, será que não é interessante tratar com sertralina? Se ele estiver se ele estiver com dificuldade de dormir, pode ser interessante estar utilizando fluoxetina ou sertralina. Então, hoje em dia tem sido utilizado. Então, como fluoxetina a paroxetina causa essa redução, agora me fugiu o nome, anorgasmia, redução do desejo, redução da libido. Então, você pode estar tratando tanto essa compulsão sexual, como também essa ejaculação precoce. Muito bem lembrado, Eduardo. Professora, aproveitando que já parou, esses efeitos adversos, especificamente do ESRS, eles tendem a melhorar com o tempo ou durante todo o período de tratamento eles vão ocorrer? A expectativa é que eles vão melhorando com o tempo, mas depende muito de paciente para paciente. Então, espera-se que com o prolongar do tratamento, seja com esses ISRs, os inibidores seletivos de captação de serotonina, como também os tricíclicos, que você tem uma adaptação e uma redução dos efeitos adversos, uma intensidade menor. Mas tem pacientes que ainda têm uma queixa muito intensa, mesmo com semanas de tratamento. Então, espera-se que reduza. É certeza que vai reduzir para todo mundo? Infelizmente, não. Então, tem que se fazer um trabalho de acompanhamento e convencimento muito grande com o paciente. Você tem que convencer alguém que é importante ele tomar, mesmo ele não dando os efeitos clínicos desejáveis no início do tratamento, mas que ele vai se beneficiar ao longo do tempo. Aí tem a sensibilidade também do médico de que consiga perceber se está muito intenso ou não esses efeitos adversos. Se tiver intenso, pode ser necessário fazer a troca. Às vezes o paciente começou com sertralina e pode ser interessante trocar pelo citalopram ou escitalopram, que as evidências são que esses dois agora, principalmente o escitalopram, teria menos efeitos adversos em relação aos demais. Então, quando a gente pensa em evolução dos fármacos inibidores de captação de serotonina, a expectativa é que eles venham melhorando a eficácia e reduzindo os efeitos adversos. Então, quanto mais, em aspas, moderno, mais novo, espera-se que ele tenha essa vantagem terapêutica, mais eficaz, com menos efeitos adversos. Mas, mesmo assim, você vai ter paciente tendo essas queixas, são muito, muito comuns. Então, se você vê que um paciente está muito ativo, você pode dar paroxetina para causar sonolência. Ou, justamente, ele está com muita sonolência, usar a fluoxetina que está relacionada a uma sintomatologia de insônia. Então, você pode tentar ver, de acordo com o que ele está sentindo, qual o melhor para aquele rol de efeitos dele. De maneira geral, esses fármacos causam um limiar, abaixo do limiar convulsivo, e podem estar, pacientes que são mais susceptíveis, podem estar tendo convulsão. Pode ter também efeito adverso aparecendo como convulsão. E tem que ter bastante cuidado também com interação medicamentosa com outros fármacos, e esses fármacos o risco é menor em relação aos tricíclicos e os inibidores de mal, mas também podem estar levando a chamada crise de não é hipertensão, crise serotoninérgica, exacerbação serotoninérgica, aumento de temperatura, pode estar tendo convulsão, pode estar tendo aumento da frequência cardíaca. Você tem toda uma sintomatologia dessa hiperestimulação serotoninérgica.
Então, tem potencial de causar síndrome serotoninérgica não tão grave quanto os demais já citados, mas também tem potencial, e podem causar síndrome de interrupção. Então, esses fármacos não devem ser retirados abruptamente. O paciente não pode parar de tomar. Às vezes ele, vou beber, então vou parar de beber no final de semana. Não pode. Esses fármacos, eles podem causar essa sintomatologia dessa síndrome de interrupção. A fluoxetina é que tem maior potencial. Por quê? A fluoxetina tem um tempo de meia-vida muito maior. Isso já foi relacionado a por que ela demora mais tempo em relação aos demais a ter uma efetividade clínica. Então, tem estudos que tentam mostrar que a fluoxetina, em vez de 2, 4 semanas, pode demorar até 8 semanas para ter os efeitos clínicos. Isso seria, em parte, por conta da sua farmacocinética mais lenta. Mas, em termos de síndrome de interrupção, a fluoxetina menos teria esse efeito, porque tem a farmacocinética com tempo de meia-vida mais longo, em torno de 3 dias do fármaco fluoxetina, e de até 1 semana do seu metabólito principal, que é a norfluoxetina. Então, o paciente não teria tanto essa sintomatologia de síndrome de interrupção com o uso da fluoxetina. Os demais é mais cuidadoso essa retirada. Nós não temos nenhum inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina no rol de medicamentos disponibilizados pelo SUS, na relação de medicamentos essenciais. Nós temos como exemplos dessa classe venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina e milnaciprano. Esse milnaciprano, se eu não me engano, até já foi retirado do mercado no Brasil, já foi utilizado, mas não é utilizado mais. Então, geralmente são utilizados como alternativas ao inibidor de recaptação de serotonina. A duloxetina pode ser utilizada, há evidências que pacientes que têm fibromialgia têm efeitos benéficos com a duloxetina, justamente por estar ali modulando e aumentando a neurotransmissão serotoninérgica e noradrenérgica naquelas vias descendentes inibitórias da dor. Como efeito adverso, principalmente a venlafaxina e desvenlafaxina causam náusea, cefaleia, disfunção sexual, tontura, insônia, sedação e constipação, e a duloxetina estaria relacionada a efeitos no trato gastrointestinal, como náusea, xerostomia, constipação, insônia, tontura, sonolência, sudoração, disfunção sexual. Pode também estar aumentando, por conta dessa inibição de recaptação de noradrenalina, tem o potencial de aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca maior do que os inibidores de captação de serotonina. E podem causar arritmia e convulsão também. Podem estar reduzindo esse limiar convulsivo e, principalmente, quando tem superdosagem, levar à convulsão. Então, inibidores de monoaminoxidase, inibidores tricíclicos, inibidor seletivo de captação serotonina e noradrenalina, todos vão estar, de alguma forma, modulando essa neurotransmissão por estar disponibilizando mais neurotransmissor na fenda. Porque está inibindo o metabolismo ou está inibindo a captação. Já essa classe antidepressivos atípicos tem justamente esse nome porque o mecanismo deles não está relacionado à inibição de transportador, como principalmente acontece nas outras. Eles são fármacos que vão estar diretamente modulando algum neurotransmissor, algum receptor pós-sináptico. A bupropiona está aqui nessa classe porque algumas literaturas colocam ela como antidepressivo atípico, apesar de também ter literatura que coloca ela como inibidor seletivo da captação de noradrenalina. Então, a bupropiona, ela causa essa inibição de captação de dopamina e noradrenalina. Então, ela pode ser classificada tanto como inibidor seletivo de captação de de noradrenalina e dopamina, como também algumas literaturas colocam como antidepressivo atípico. Por isso que está aqui nesse slide atípico. E é justamente o único fármaco desses atípicos que está disponibilizado no Sistema Único de Saúde, principalmente para tratamento de tabagismo, ou tratamento de alguma condição relacionada à dependência, justamente por estar levando a maior liberação de dopamina e levando a ativação daquele sistema de recompensa. Então, quando o paciente faz uma interrupção daquilo que é o causador da dependência, que é o alvo do tratamento, ele tem uma redução da ativação do sistema de recompensa. Então, para tentar contrapor isso, você tem maior liberação de dopamina com esse fármaco. Então, os efeitos adversos da bupropiona está relacionado também à boca seca, sudorese, nervosismo, tremor, aumento dose dependente do risco de convulsão, e, como uma, em aspas, vantagem, a inibição não tem tanta queixa de disfunção sexual. Então, principalmente a bupropiona e a
mirtazapina são utilizados como alternativas quando o paciente queixa e essa interferência na função sexual é um limitante para a continuação do tratamento. Imagina um homem, idade fértil, a atividade sexual ativa, e ele fala, eu vou parar de tomar, porque está atrapalhando minha vida. Então, pode ser interessante passar esse paciente para uma outra classe de fármacos, como, por exemplo, passar a utilizar mirtazapina, que tem essa interferência na função sexual menor, ou bupropiona, que funciona como tratamento de tabagismo, como também tratamento de depressão. Então, essa mirtazapina, ela bloqueia também captação, aliás, bloqueia receptor alfa-2, que é um receptor inibitor noradrenérgico, como também inibe receptor 5-HT2C, 2 tipos de receptores inibitórios. Então, quando você tem esse antagonismo, esse bloqueio, como consequência, você tem aumento da liberação de noradrenalina e serotonina. Então, são fármacos que aumentam a liberação de neurotransmissores, mas como uma consequência da modulação inibitória pelo bloqueio desses receptores alfa-2 e 5-HT2C. Como efeitos adversos, apesar de não interferir, serem menos propensos a causar uma interferência na função sexual, também podem causar efeitos sedativos relacionados a efeitos antistamínicos, como aumento de apetite e aumento de peso, aumento de massa corporal. Outros fármacos, também conhecidos como fármacos antidepressivos atípicos, nós temos a nefazadona e trazodona, que bloqueia receptor 5-HT2A e 5-HT2C, tem uma fraca inibição da captação de serotonina, então eles não chegam a ser classificados como inibidores de captação de serotonina, que eles causam um bloqueio muito fraco, bem menor do que os outros fármacos inibidores de captação de serotonina, e acredita-se que seja o bloqueio desses receptores serotoninérgicos na pós-sinapse, que seja o principal relacionado a esses efeitos antidepressivos. Possuem efeito sedativo, bloqueio H1, podem causar hipotensão ortostática, tontura pelo bloqueio alfa-1 também, podem causar priapismo, principalmente a trazodona está relacionada a esse efeito adverso, uma ereção sustentada, e podem ter também uma hepatotoxicidade, principalmente no caso da nefazodona. Principalmente a trazodona, pelo seu efeito sedativo, ela tem ganhado bastante espaço no tratamento de depressão, junto com ansiedade, se o paciente apresenta essas duas condições juntas, ou um paciente que tem depressão e também tem queixa de insônia. Então, eu vejo principalmente sendo utilizada em pacientes mais velhos com queixa de insônia, essa trazodona, pelo seu efeito sedativo. Então, ela tem um benefício na indução de sono. Então, a trazodona é muito utilizada em paciente depressivo que tem uma dificuldade de dormir, por ela causar essa melhora na indução de sono. Então, praticamente utilizada para tratamento de insônia. Vilazodona é um inibidor de captação de serotonina e um agonista parcial 5-HT1A. Não é muito utilizado, mas é uma classe nova. Lembrando que também tem a buspirona, que é um agonista parcial 5-HT1A, mas não vou abordar aqui, porque ela é principalmente classificada como um ansiolítico. E um fármaco mais novo, sendo avaliado, introduzido na clínica, é a vortioxetina. Então, tem essa novidade, exatamente, é a sensação da indústria farmacêutica. Então, a vortioxetina, que é o mais novo dentre os fármacos antidepressivos atípicos, ela está ganhando bastante espaço, bastante marketing, por novidade, é a sensação, e ela tem um mecanismo bastante eclético e diferente das outras classes. Então, ela inibe a captação de serotonina, é agonista 5-HT1A e antagonista 5-HT3 e 5-HT7. Como esse antagonista 5-HT3 e HT7 respondem pelo efeito clínico, ainda não está muito claro. Mas ao inibir a captação de serotonina, você tem aumento dessa transmissão serotoninérgica, contribui para o efeito antidepressivo, e ser agonista 5-HT1A também pode ter um papel interessante no tratamento da depressão, bem como no tratamento da ansiedade também. Então, ela é a nova vedete, assim como citalopram e citalopram já foram em outros tempos, mas como é a novidade do mercado, é que vocês mais devem estar recebendo informação, propaganda da vortioxetina. Então, com relação aos fármacos antidepressivos, o que seria o essencial para estar sendo abordado foi isso que eu comecei com vocês. E agora, falando de fármacos antipsicóticos, a gente
pensa nesses fármacos numa diversidade de condições. Então, mais até do que os antidepressivos, que são utilizados em vários transtornos relacionados ao humor, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, os fármacos antipsicóticos são utilizados em diversa gama de condições. Então, tratamento de esquizofrenia, que acomete cerca de 1% da população. Esquizofrenia tem um componente biológico, então tem teorias que podem estar relacionando a esquizofrenia a alterações no desenvolvimento, alterações genéticas de ordem genética, mas também esses fármacos são utilizados em uma diversidade de quadros psicóticos. Então, eles são utilizados não só na esquizofrenia, mas quando o paciente tem algum quadro psicótico de outras substâncias, uso de substâncias ou outras condições, esses fármacos são utilizados. Transtorno bipolar, há também o emprego de fármacos antipsicóticos para melhorar o efeito de tratamento depressivo. Então, alguns fármacos antipsicóticos, principalmente atípicos, como a quetiapina, risperidona, podem ser associados ao tratamento com antidepressivos em condições de depressão refratária. Então, para tentar melhorar esse tratamento, quando apenas o antidepressivo não está sendo suficiente, é muito comum hoje fazer associação com fármaco antipsicótico. E outras duas condições que eu coloquei aqui para pontuar, transtorno de Tourette e doença de Huntington. Então, você também tem a utilização desses fármacos antipsicóticos. Já foram chamados de tranquilizantes maiores, neurolépticos, mas hoje a terminologia que seria mais adequada, mais nova, seria justamente fármacos antipsicóticos. Então, quando a gente está pensando em, principalmente essa teoria, para explicar a esquizofrenia, mas também pode estar ajudando a entender como que surge um quadro psicótico. Então, você tem essa hipótese dopaminérgica e serotonérgica de esquizofrenia. Observando que alguns pacientes faziam uso de substâncias como anfetaminas por muito tempo, levando a um aumento da liberação de noradrenalina e dopamina, alguns apresentavam alguns surtos psicóticos. Então, começava a se correlacionar com excesso de dopamina, poderia estar relacionado aos sintomas positivos da esquizofrenia, como a esse aparecimento de alucinação e delírio, quando a gente está pensando ali em algumas condições psicóticas. Então, com relação à dopamina e esquizofrenia, você tem que aumento de dopamina, principalmente na via mesolímbica, que seria aqui, da área tegmental ventral, até regiões límbicas como hipocampo, amígdala, você tem que essa exacerbação da transmissão dopaminérgica estaria relacionada a sintomas positivos. Mas não é somente o excesso de dopamina que explica a esquizofrenia. Lembra que na esquizofrenia você tem os sintomas positivos, exacerbação da transmissão dopaminérgica, principalmente nessa via mesolímbica, mas você também tem os chamados sintomas negativos, principalmente embotamento do humor, você tem uma alteração na capacidade cognitiva também, pode ter uma dificuldade de discurso, de memória, dificuldade de relacionamento pessoal. Então, a esquizofrenia, o excesso de dopamina na via mesolímbica estaria explicando os sintomas positivos, enquanto que a redução dessa transmissão dopaminérgica na via mesocortical levaria os sintomas negativos. Então, aqui nessa representação, a via mesocortical, você tem uma redução da transmissão dopaminérgica, então a capacidade de modular o humor estaria comprometida. E você tem também outra via, que é aqui a via nigroestriatal, que é aqui na substância negra, indo para o estriado, faz parte do controle motor. Então, o excesso de dopamina aqui pode estar levando a alterações. Mas, principalmente, quando você tem uma redução dessa transmissão dopaminérgica, você tem a manifestação de sintomas tipo parkinsoniano. Então, aqui é muito interessante a gente lembrar dessa via nigroestriatal e lembrar que toda vez que falta dopamina ali, você pode ter alterações de controle motor, como pode estar relacionado à doença de Parkinson ou sintomas tipos parkinsonianos dos fármacos que são utilizados como antipsicóticos. Somente a dopamina está envolvida na esquizofrenia? Não. Tem alterações que podem estar explicando a partir da teoria de neurodesenvolvimento, observando que pacientes que fazem uso de substâncias serotonérgicas como LSD,
entravam em quadros de surto psicótico e alteração, alucinação. Então, acredita-se que a serotonina também tem um papel nessa modulação. Então, você pode ter uma exacerbação da transmissão serotoninérgica em algumas regiões, principalmente receptor 5-HT2A, e você pode ter também uma alteração na transmissão glutamatérgica, uma deficiência glutamatérgica em algumas regiões. Então, fármacos que são antagonistas glutamatérgicos levam a alteração de percepção que remetem, de alguma forma, a sintomas de psicose ou sintomas da esquizofrenia. Então, pensando principalmente em dopamina e serotonina, quando a gente está pensando em fármacos antipsicóticos, nós vamos estar pensando em reduzir transmissão dopaminérgica e transmissão serotoninérgica. Como são classificados esses fármacos antipsicóticos? Antipsicóticos típicos de primeira geração e antipsicóticos de segunda geração, chamados também de atípicos. Quem são? O que esses fármacos têm como característica? Os típicos seriam bloqueadores antagonistas do receptor D2. Então, espera-se que todo fármaco de primeira geração, chamado típico, ele tem essa atividade antagonista dopaminérgica em receptor D2. Já os de segunda geração, além do bloqueio dopaminérgico D2, também tem o bloqueio no receptor de serotonina 2A. Então, também são fármacos bloqueadores de receptor 5-HT2A. Então, haloperidol, clorpromazina, são os dois fármacos que eu gostaria de citar aqui como mais importantes, que fazem parte do Sistema Único de Saúde, da primeira geração. E da segunda geração, nós temos vários no elenco. Clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, fazem parte ali também do rol de fármacos que podem ser utilizados. Mas, professora, acho que estou sentindo falta de um aí. Tem um chamado aripiprazol também, que pode ser utilizado, que é um antipsicótico tido como atípico. Ele não está no quadro aqui, porque ele, na verdade, tem-se uma tendência de chamar ele de talvez terceira geração. Então, o aripiprazol, ele está justamente separado ali para levar essa informação. Enquanto os de primeira e segunda geração são antagonistas dopaminérgicos, esse aripiprazol é um agonista parcial. Então, ele leva a uma redução da transmissão dopaminérgica se ela estiver exacerbada. Então, se a professora de farmacologia de vocês explicou direitinho o que é um antagonista e o que é um agonista parcial, lembra que você tem a resposta total que um neurotransmissor pode levar, levando ali como um agonista. Antagonista, ele bloqueia. Ele não tem essa neurotransmissão, ele não leva a ativação daquele receptor, em poucas palavras. Então, o agonista parcial ficaria no meio do caminho. Se não tem dopamina, ele estimula pelo menos um pouco, não igual a dopamina, mas estimula um pouco. Mas se tem muita dopamina, esse agonista parcial pode levar a uma resposta menor do que a que essa dopamina está levando. Qual que seria a vantagem? Enquanto você pensa em antagonista dopaminérgico bloqueando as 4 vias, esse agonista parcial leva a um bloqueio se a estimulação estiver exacerbada, mais uma elevação se essa neurotransmissão estiver deficitária. Então, ela conseguiria levar uma melhora tanto nos sintomas positivos quanto negativos, e ter menos efeitos adversos, do que simplesmente bloquear essa neurotransmissão dopaminérgica. Se não ficou claro, vamos ver se eu consigo deixar mais claro à medida que a gente avançar e eu falar dos efeitos adversos dopaminérgicos. Então, essa figura, ela é clássica, ela relaciona como que um antipsicótico funcionava. No primeiro momento, relacionava-se muito o quê? Quanto mais forte era o bloqueio em receptor D2, mais efetivo clinicamente, menor a dose que era necessária para utilizar na clínica. Então, por muito tempo, relacionou-se que um antipsicótico tinha que ser um bloqueador dopaminérgico. Beleza, ele sendo um bloqueador dopaminérgico, como os antipsicóticos de primeira geração, ele leva ao bloqueio nas 4 vias dopaminérgicas. Na via mesolímbica, que é aquela relacionada aos efeitos, aos sintomas positivos, melhora os sintomas positivos, mas na via mesocortical, o que está acontecendo quando um paciente tem esquizofrenia e está tendo sintomas negativos? É provável que ele esteja tendo uma redução da dopamina na via mesocortical. Então, o antipsicótico de primeira geração, ele só bloqueia. Então, ele não leva melhora nenhuma e pode até piorar os sintomas negativos. Então, principalmente alterações de humor, que é observado no paciente que tem também esquizofrenia, o paciente não era beneficiado, ele era entorpecido. Tanto que esses fármacos, a clorpromazina, por muito tempo foi chamada de camisa de força química.
Então, pensar numa manipulação pré-histórica, brincando aqui, né, de como um paciente era tratado, era contenção física, camisa de força, dava-se esse medicamento, o paciente ficava num estado de alteração motora e de comportamento que ele não conseguia responder. Então, era chamada camisa de força química. Ele levava um entorpecimento, tanto de sintomas quanto de coordenação motora dele. Então, os antipsicóticos de primeira geração melhoram os sintomas positivos, que está relacionado a essa hiperestimulação dopaminérgica, não tem melhora nos sintomas negativos. Lembra da via nigrostriatal que eu falei que é importante na modulação da atividade motora? Quando você tem esse efeito de bloqueio, você começa a ter alterações de movimento. Então, num primeiro momento, o paciente pode ter contrações involuntárias, até ter dificuldade de movimento que lembra o Parkinson, tanto que esses fármacos podem gerar o que é chamado de parkinsonismo medicamentoso. Há uma via também, chamada via tuberofundibular, que a dopamina modula a liberação de prolactina de maneira negativa. Então, a dopamina, ela liberada ali na hipófise, ela causa uma redução da liberação de prolactina. Reduzindo essa ativação dopaminérgica, tem uma exacerbação na liberação de prolactina, hiperprolactinemia. Pode causar alterações sexuais de libido, pode causar também desmineralização óssea, dentre outras alterações de função sexual na mulher, alteração na fertilidade. Então, você tem aqui a explicação de por que esses fármacos de primeira geração melhoram os sintomas positivos, não melhoram tanto os sintomas negativos e causam como efeitos adversos, principalmente distúrbios motores e alterações na liberação de prolactina. Lembrando que esses fármacos antagonistas dopaminérgicos, antipsicóticos, também podem ser utilizados no tratamento de êmese. Então, também são ótimos antieméticos. Então, aqui, esse efeito adverso. Num primeiro momento, pode acontecer a chamada distonia aguda, que é observada ali nos primeiros dias de tratamento, primeira semana de tratamento, está relacionado ao antagonismo agudo da transmissão dopaminérgica, a acatisia, que pode ser um pouco mais posterior, até 60 dias de tratamento, não tem um mecanismo proposto para acontecimento dessa alteração. Parkinsonismo, que pode aparecer, lembra o Parkinson? Bradicinesia, um movimento lento, movimento de roda dentada, difícil de começar e lento na execução. Uma rigidez, tremor variável, que pode estar levando ali um mês para aparecer, aparece muito mais frequência em idosos, ou pacientes são mais sensíveis a efeitos adversos, são principalmente pacientes jovens. Peraí. Desculpa. Pacientes jovens que não fizeram uso de nenhum fármaco. Então, pacientes com perfil mais jovem, que não utilizaram nenhum antipsicótico, são os que vocês mais devem se atentar, que são os mais propensos a aparecer efeitos adversos extrapiramidais, que são esses de alteração motora. E você pode ter também chamada síndrome neuroléptica maligna, que alguns pacientes não dão evidências de por que acontece, mas podem ter rigidez extrema, irritabilidade, aumento da pressão arterial e a retirada do fármaco é alternativa. E numa condição posterior, levada principalmente, explicada por conta de alteração na sensibilidade desse receptor, uma vez que ele estava bloqueado, ele passa a ser supersensível, você pode estar tendo a discinesia tardia. Essa discinesia tardia é marcada principalmente por movimentos involuntários de face, língua. Então, às vezes, o paciente começa a ter protusão de língua. Não é que ele está querendo mostrar a língua, mas ele começa a ter um movimento de mastigar e tentar expor a língua. E mais propenso a aparecer nos pacientes que tiveram efeitos adversos mais intensos no início do tratamento. Então, seriam esses pacientes mais sensíveis ao antagonismo dopaminérgico. E um outro ponto importante, essa discinesia tardia, alguns pacientes, ela pode melhorar ou regredir na suspensão do tratamento. Entretanto, mesmo com a suspensão do tratamento, ela pode ser reversível em alguns. Então, o aparecimento desse distúrbio motor, discinesia tardia, ela pode ser permanente em alguns pacientes. Então,
Como efeito adverso relacionado à transmissão dopaminérgica? Alterações motoras, alterações na liberação de prolactina, mas você também pode ter outros efeitos adversos aqui numa representação. Esse fármaco, apesar da gente pensar e lembrar dele como antagonista dopaminérgico, ele não é só antagonista dopaminérgico. Ele também pode ser um bloqueador muscarínico, um bloqueador de histamina, receptor H1, e um bloqueador de receptor alfa-1. Então, ele pode ter efeitos adversos chamados anticolinérgicos muscarínicos, como perda da acumulação visual, boca seca, constipação, dificuldade de urinar. Bloqueio alfa pode levar à redução da pressão arterial, hipotensão ortostática. Bloqueio alfa-1, sedação. Não é tão grande a condição de ganho de peso, como os antipsicóticos atípicos de segunda geração. Ganho de peso está relacionado principalmente aos fármacos atípicos. Como você também tem outros efeitos, que seria por conta dessa neurotransmissão como um todo, que está sendo alterada. Então, você pode também ter queixa de disfunção sexual, retardo na ejaculação, poiquilotermia, que seria a temperatura corporal variar de acordo com a temperatura ambiente, e esses fármacos, alguns também podem levar a baixar o limiar convulsivo e ter o aparecimento de convulsão nesse paciente. Com relação aos antipsicóticos de segunda geração, os atípicos, eles foram mais interessantes, surgiram posteriormente, e eles têm sempre, hoje, a preferência por estar utilizando eles, porque eles têm menor risco de efeitos extrapiramidais, então eles são a primeira linha de tratamento, são os preferíveis na farmacoterapia, têm melhor eficácia em relação aos sintomas negativos, então os de primeira geração não causam melhora do humor, não causam melhora dos sintomas negativos, não é só falta de humor, mas todo o quadro dos sintomas negativos. Você tem ali uma melhora desses sintomas negativos, você tem menor propensão a causar efeitos extrapiramidais, eficaz também quando os típicos não funcionam. Então, principalmente a clozapina, ela é tida como padrão ouro em pacientes refratários. Então, se o paciente não está respondendo, mas ela não é utilizada sempre como primeira escolha, porque é o que mais dá efeitos adversos metabólicos. Então, a clozapina é interessante lembrar dela, porque ela é o que é mais utilizado quando a gente está pensando em um paciente que não está sendo beneficiado com os outros atípicos, que tem o melhor perfil metabólico, tem os efeitos adversos metabólicos menores. Então, esses fármacos de segunda geração têm o maior risco de efeitos adversos metabólicos, principalmente a clozapina. Então, eles causam hiperglicemia, podem estar induzindo o aparecimento de diabetes, hipercolesterolemia, hipertriglicidemia, aumento da massa corporal. Então, está muito associado o risco cardiovascular em pacientes que têm esquizofrenia. Seja por alterações metabólicas que esses fármacos causam, como outras alterações também. Então, é muito importante estar cuidando desse paciente. Somente a alteração metabólica justifica trocar o fármaco? Não, tem que ser avaliado caso a caso. Em alguns casos pode ser justificado, em outros não. Então, você tem que pensar muito bem naquele perfil do paciente. Ele está tendo hipertriglicidemia, como é que está toda a conjuntura metabólica dele, porque você pode estar preservando a vida dele, estar inserindo ele na sociedade, estar resguardando ele de um risco de suicídio, que no paciente esquizofrênico é muito grande, cerca de 30% a 50%, há literaturas que indicam que 30% a 50% dos pacientes podem tentar suicídio desse público que tem esquizofrenia, mas ele morre muito mais por condições cardiovasculares, que pode ser, inclusive, induzida pelo tratamento. O paciente psiquiátrico, você tem que ter todo um olhar geral para ele. E principalmente se ele faz uso de um fármaco antipsicótico atípico. É muito comum hipergalactorreia, então hiperprolactinemia, ele ter alterações cardiovasculares, alterações que podem estar relacionadas ali à chamada síndrome metabólica. Então, dentre os fármacos antipsicóticos, a clozapina e a olanzapina, principalmente a clozapina, é a mais interessante quando a gente pensa em eficaz em pacientes refratários à terapêutica. Então, você já tentou outros fármacos antipsicóticos, a clozapina fica ali como uma alternativa. Mas ela não pode ser a primeira linha, porque ela é a que mais está relacionada ao aumento de distúrbios metabólicos. E ela tem um risco de agronocitose que não é vista nos outros. Então, ela necessita de uma contagem, um acompanhamento sanguíneo regular,
pode causar convulsão, alteração metabólica, enquanto os demais causam boca seca, ela é a única que causa salivação e efeitos anticolinérgicos. Apesar de causar efeitos anticolinérgicos, na salivação tem uma modulação diferente ali que ela causa um excesso de salivação. Olanzapina, ela é tida como menos sedativa, tem um risco de agronocitose mais baixo, mas a eficácia dela, quando a gente pensa em tratamentos resistentes à terapêutica, não é tão bom como a clozapina. E a clozapina tem evidências também que ela é que melhor reduz a incidência de suicídios em pacientes que fazem uso dessa medicação, pacientes que são acompanhados por conta da esquizofrenia. Quetiapina é um agonista parcial 5-HT1A, tem uma baixa incidência de sintomas extrapiramidais, mas também tem sonolência, boca seca, constipação, taquicardia, alterações metabólicas, ganho de peso, mas ela não tem tanto aumento da secreção de prolactina como a olanzapina e a clozapina. Risperidona pode ter também um ganho de peso e tem um risco significativo dentre os fármacos atípicos, talvez seja que mais causa uma alteração, sintomas extrapiramidais, quando utilizado em altas doses. E também pode estar levando à hipotensão. Ziprasidona e aripiprazol surgem com a proposta de serem mais tolerados, com menores efeitos adversos, tem menor incidência também de sintomas extrapiramidais, mas a ziprasidona, por exemplo, pode ter cansaço, náusea, mas não tem ganho de peso, então seria um perfil metabólico mais interessante em relação aos demais. E aripiprazol, ele tem surgido aí por ser um agonista parcial, como um antipsicótico atípico, que teria o melhor perfil de efeitos adversos. Mas como é o mais novo no mercado, talvez ainda não tenha esse tempo de ver quais são os efeitos adversos que ela, na verdade, está causando. Então, o que ela tem de propaganda de menor incidência de ganho de peso, menor incidência de hiperprolactinemia e distúrbios metabólicos, pode realmente ser efetivo, mas pode ser por conta de estudos ainda que faltam dados, visto que ela é mais recente no mercado. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês, o que eu separei para falar. Aqui eu deixei as referências de onde eu tirei as figuras e um pouco dessas informações. Espero que tenha sido uma boa revisão do que vocês já tinham de informação sobre a farmacologia, que é sempre bom a gente estar revendo.